Boa tarde, gente. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos. Lembrando que essa aqui é a nossa última webinar, então é um prazer tê-los todos conosco. E eu estou muito feliz pela quantidade de inscritos, então isso é muito significante, né? Pensando na rede que a gente teve 103 inscritos, eu sei que tem gente acompanhando a gente pelo YouTube, temos aqui pessoas via Zoom, tá? Então isso é bem legal e eu agradeço aí a participação de todos. Também a webinar ela vai ficar gravada, e aí vocês vão poder assistir isso via o YouTube, o link da Escola de Saúde, então demora um tempo, porque tem toda a questão do crivo da Escola de Saúde, que isso vai ser lançado no YouTube e depois fica disponível para todos os profissionais, tá bom? Então ninguém vai perder. Quem por acaso não conseguiu entrar por causa de alguma questão específica, vai ter oportunidade de estar entrando no momento específico, certo? Acho que, Tamires, a gente pode adiantar alguma coisa referente à nossa reunião do dia D? Aproveitar que o pessoal está aqui com a gente. Podemos. Boa tarde a todos presentes. Karina já agradeceu a presença de vocês aí, eu agradeço novamente. Quanto vigilante e atenção básica aí, é um prazer ver que vocês estão interessados, né, no que a gente tem para mostrar e para falar para vocês. A doutora Mariângela, depois eu vou apresentá-la melhor quando ela voltar, mas ela vai falar um pouquinho para a gente sobre imunos especiais, que eu acho que é uma temática que a gente quase não consegue, né, trazer para vocês, e é extremamente complexo. Então, ela vai trazer um pouquinho do manual novo do CRI, né, que eles estão estruturando direitinho, e aí a gente vai falar melhor quando ela conseguir se conectar aqui com a gente. A nossa reunião, a gente vai passar um outro link para vocês aí, aproveitando essa questão do online, a gente vai passar um link para vocês para a nossa reunião sobre a campanha de multivacinação. Vocês já devem estar ouvindo falar a respeito, né? Pelas mídias, enfim, a gente acaba sabendo das informações oficiais um pouco em cima da hora, e a gente traz para vocês o quanto antes, né? Então, provavelmente no dia 28, período da tarde, a gente vai ter uma reunião online aqui com os participantes de sala de vacina, e quem mais, né, puder participar, quanto mais pessoas, eu acho, né, tiverem a par das informações, melhor. E aí a gente vai passar essa reunião com vocês no dia 28, período da tarde, eu vou enviar o link por e-mail, vou enviar no grupo também, para que todo mundo tenha conhecimento e consiga participar com a gente para passar informações da campanha de multi. Né? Boa parte já está acostumada com a campanha de multivacinação, mas é sempre bom a gente ter algumas atualizações dos impressos, sobre a forma de passagem de dados e por aí vai. É isso, a gente só aguarda agora a doutora Maria Ângela retornar, eu vou apresentá-la para vocês, e a gente espera que vocês tenham aí uma boa aula aí. E tirem as dúvidas, né? A gente tem um chat aqui, tem no YouTube também, para vocês aproveitem e tirem as dúvidas, porque é a pessoa que tem o conhecimento para sanar essas dúvidas. Inclusive, nós vamos ficar postos aqui para tirar dúvidas. Perfeito. Aproveitando, Tamires, eu só queria reforçar que nós encaminhamos via os coordenadores máscaras do Zé Gotinha e bexigas que sejam dadas para as crianças, tá, pessoal? Então, eu sei que não foi uma quantidade expressiva, foi uma doação, contudo, não coloquem na decoração, tá? Eu sei que elas são lindas, a vontade que dá de colocar na decoração é muito intensa, mas segurem e dê para as crianças. E também nós encaminhamos via malote nessa semana os certificados de vacinação, de bravura, tá? Que serão oferecidos para as crianças que tiverem esquema vacinal completo, ok? E aí, esse certificado de bravura vai ficar na sala de vacina, e aquelas crianças que tiveram toda a parte vacinal completa, 15 meses, 12 meses, essa criança, a pessoa da sala de vacina, vai estar colocando o nome da criança e vai estar assinando a UBS. Então, vai ser algo bem interessante, né, para a gente reforçar a importância dessa criança estar toda vacinada bonitinha, reforçar os pais também. Então, é isso, tá bom? Mais alguma coisa, Tamires? Temos os postos também avançados. No dia D, serão 5 postos avançados que vão estar contribuindo com a gente. Lembrando que posto avançado, eles serão apenas vacinas para adulto, então a gente vai trabalhar com Covid e com influenza, tá? Faremos também uma reunião com esses postos, porque a gente está terminando o fechamento aí de profissionais que vão contribuir com a gente nesse dia, e vai acontecer simultaneamente. Então, serão 4 supermercados e o Poupa Tempo
onde a gente vai trabalhar na área verde, que é a principal área, bem no centro do Poupatempo. A gente espera aí muitas doses, né, Vigilância? Certeza. E acho que uma outra coisa que a gente vai ter de diferencial nesse sábado específico vai ser o pessoal do consultório de rua também, né? O consultório na rua vai rodar com algumas vacinas também, principalmente aí de influenza e Covid, para contemplar o pessoal, a população de rua, né? A gente sabe que é uma população extremamente vulnerável e que às vezes não tem esse acesso, né, tão fácil, nem aos postos volantes, nem ao BS. A gente vai ter o consultório na rua também, circulando por aí com algumas vacinas. Acho que é um diferencial dessa campanha que a gente vai tentar fazer. Né? E a gente conta com a sugestão de vocês também. Vocês que estão na ponta são quem mais conseguem ajudar a gente com essas ideias e essas coisas de que cada território tem a sua peculiaridade e consegue, né, trazer para a gente a demanda e a gente resolve da forma que a gente consegue, né, Karina? Sim, perfeito. Doutora Maria Ângela voltou, ela teve um problema e ela está retornando aqui agora no meeting. Aí caiu aqui tudo, eu estava sem... Estão me ouvindo? Estamos, doutora. Aleluia. Pronto. Eu vou ver se eu estiver compartilhando, eu vou compartilhar. Talvez não consiga a tela inteira por aqui, viu? Não tem problema. Mas estão me ouvindo bem? Estou, doutora. Está bem nítido o áudio. Quer que eu compartilhe logo? Por favor. E aí a Tamires, ela já começa apresentando a senhora. Bom, pessoal, a doutora Maria Ângela, foi um prazer conhecê-la, né? Conheci através aí do pessoal, doutora Edergatti, que nos indicou uma pessoa aí mais apropriada, né, para falar sobre os imunobiológicos especiais e o CRI para a gente. Ela é infectopediatra, a professora adjunto da FCM, doutora, me corrija se eu falar alguma coisa errada, é mestranda, tem mestrado em medicina tropical, coordenadora do CRI em Pernambuco, e ela atualmente é membro da comissão de revisão do manual do CRI. Então, é o nosso manual aí que está saindo quentinho, com informações novas para a gente, e nada como a pessoa que participou dessa revisão falar para a gente um pouquinho melhor sobre ele. Inclusive, nós da Vigilância estamos aqui de plantão anotando tudo, e se a gente tiver alguma dúvida, a gente já vai aproveitar a oportunidade. Então, doutora Maria Ângela, seja bem-vinda, se apresente e ótima apresentação aí, a gente é um prazer recebê-la. Boa tarde, olha, desculpa. Eu tentei até, porque o computador lá e a rede lá do hospital, sabe? Eu vim para casa, mas deu problema aqui. Mas vamos tentar ver se a gente faz o melhor possível. É um prazer, é o convite, e realmente eu faço parte sou do CRI Pernambuco, coordenadora do CRI Pernambuco desde a sua fundação, em 96, e faço parte dos manuais. Então, a ideia é que a gente realmente está preocupado em divulgar esse manual, porque o manual sempre foi muito interesse de uma nova revisão, uma nova atualização, e a gente vai tentar fazer isso, dar um pouco do sentido do CRI, e a gente vai falar um pouco das novas indicações. Aqui são meus conflitos de interesse. A tela está dando para vocês verem bem? Tá perfeito, doutora. Assim, pode continuar. Então, aqui, conflito de interesse que eu não tenho. Então, na realidade, os CRIs, a gente realmente tem, só aqui para você ver, a necessidade do CRI está completando 30 anos esse ano, que os primeiros CRIs foi de 1993, essas primeiras unidades, São Paulo, Paraná, Ceará, Distrito Federal e Pará, e a gente sabe que atualmente, no momento atual, a gente está com 53 CRIs. A partir de 1996, foi o CRI Pernambuco, mas em 2002, todos os estados têm CRI. Então, a gente sabe que tem estados que têm um número maior, mas a maioria dos estados do Nordeste e do Norte, eles geralmente têm um número mais limitado, às vezes só um na capital. Em Pernambuco, que é um estado tão pequeno, mas a gente tem um CRI só que funciona, o resto é o CRI virtual. Então,
essa distribuição, mas o importante é a gente saber que existe CRI em todas as unidades, todos os estados. E quando a gente, eu acho que é uma coisa, quando a gente fala em relação à imunização, uma coisa bem importante é a gente lembrar que quando a gente tem uma vacina e quer vacinar, obrigatoriamente a gente não está imunizando se não fizer a conduta correta. Então, a vacina a gente é uma pessoa, quando a gente faz uma vacinação, é uma pessoa que não é imune àquele patógeno, a gente dá o patógeno uma apresentação da vacina e a gente quer que ele faça a imunidade. E para fazer a imunidade é bem importante que a gente respeite esquemas, intervalos, para ter a melhor imunização que aquele indivíduo pode ter. E, inclusive, quando a gente pensa em imunodeprimido, a gente tem que ver se aquele esquema que normalmente as pessoas com a imunidade normal, elas respondem, se o imunodeprimido responderia. Daí a gente ter nos CRIs números de doses e, às vezes, concentrações diferentes. Como a hepatite B, a gente tem concentrações que o número de doses, em vez de 3, 4, com concentração dobrada. Então, o fato de vacinar, a vacina no braço, a gente tem que pensar mais adiante, imunizar. Então, a gente tem que oferecer o melhor que a gente possa para esse paciente. Então, uma coisa importante também que a gente tem que saber é o público-alvo do CRI. A gente sabe, todo mundo, eu acho que eu estou trabalhando aqui com pessoas que talvez já tenham ligação com o CRI, estou aqui conversando com pessoas acostumadas a usar vacinas do CRI ou fazer as indicações, e todo mundo sabe que o CRI, o público-alvo, são as pessoas que têm alguma dificuldade de imunidade ou que ela corre o maior risco de, quando pega aquele patógeno, de desenvolver doenças mais graves. A gente viu muito isso na época da Covid, porque a prioridade era o público prioritário eram os imunodeprimidos. Então, no CRI, a gente trabalha com os imunodeprimidos por deficiência imunológica, congênita ou adquirida. Essas adquiridas pode ser a doença que ele adquiriu, que ele não foi uma doença com imunodeficiência primária, nem congênita, é que mais primária, em vez de congênita, ou então por drogas. Às vezes a doença obrigatoriamente não imunodeprime, mas você faz uma medicação, uma dose, uma droga com uma dose, determinadas doses, que imunossuprime o paciente. Então, ele fica imunodeprimido por essa imunossupressão que as drogas causam. E aí a gente tem candidatos transplantados, os transplantados, os doadores de órgãos sólidos e células troncos hematopoéticas, que é um público que a gente recebe muito, e tem principalmente os transplantados de células tronco, eles têm a gente tem que ter um certo cuidado, o calendário dele é bem especial, e a gente depois pode comentar alguma coisa, se vocês quiserem. Eu estou aqui vou falar de uma maneira geral, não das patologias em si. É a apresentação do que aconteceu de novidade em relação aos asplênicos. A gente sabe que não são os imunodeprimidos clássicos, mas eles têm muita dificuldade dos patógenos que são encapsulados, tipo pneumococo, meningococo, hemófilos, mas, de qualquer forma, de uma maneira geral, eles têm que ter uma cobertura, inclusive para as outras coisas também, porque não é só o asplênico anatômico, é o funcional, então todas as doenças relacionadas. As patologias crônicas são os cardiopatas, pneumopatas, nefropatas neurológicos, e os recém-nascidos, os prematuros, e aqui já vem uma atualização desse manual, que antes não era, depois eu vou falar com mais detalhe. Os prematuros menores, com peso menor do que 1.500 gramas e menor do que 33 semanas. Vocês sabem que era menor do que 1 quilo e menor do que 31, né?
ou mesmo que ele não seja prematuro, ele também é algo, um CRI, um público-alvo, se o recém-nascido é cardiopata, pneumopata, neuropata, ou então esse recém-nascido que permaneceu, chegou na época de vacinação, com 2 meses, e permaneceu na unidade de neonatal, internados. Esses pacientes também são beneficiados no CRI. Pessoas que convivem com imunodeprimido, mas aí eles têm direito a algumas vacinas, é limitado essas vacinas que os que convivem com o imunodeprimido têm, profissionais de saúde, e aí outros, que isso inclui vítima de abuso sexual, acidentes profissionais, etc. Só para lembrar vocês também que as vacinas no CRI, o que a gente tem atualmente, as vacinas do CRI, eu estou falando, quando eu estou falando aqui, eu estou falando dos CRIs que atendem só CRI. Lógico que quando é um CRI que atende a criança ou o adulto, entendeu? Os potes que atendem de uma maneira geral o paciente, e o CRI que só atende os pacientes especiais. Então, quando a gente atende só os pacientes especiais, então essas vacinas que estão disponíveis no CRI. Então, a gente trabalha com pentacelular e hexacelular, que foi incorporado no ano passado, 2021 para 2022, começou a incorporar, mas a partir de 2022, a gente depois vai ver aqui, a DTP de criança, a DTP de adulto. Vocês sabem que toda vez que a gente se refere ao adulto, é D pequeno e per pequeno, porque a quantidade de toxina tetânica aqui, toxina e o componente pertussis, que equivale mais ou menos 1/3 da dose da criança. Por isso, quando a gente for expressar sempre que é para o adulto, tem que se lembrar de botar D pequeno e P pequeno, só lembrando a vocês, que eu sei que vocês sabem, embora o componente de tétano é o mesmo, por isso que o T permanece grande. Hemófilo-influenza tipo B, a gente trabalha também com as conjugadas 10 e 13 e 23, lembrando que agora já tem a 15, né, que inclusive a SBI já orienta, mas a gente não está e nem tem previsão para trabalhar com a 15, meningo C, meningo ACWY, e vocês vejam que a gente aqui não trabalha ainda com meningo B, Ministério, influenza, hepatite B, hepatite a polio inativada, varicela e ao HPV. Aqui vocês estão notando que a única que eu tenho aqui de agentes vivos é a varicela, porque como o meu CRI não atende as pessoas normais, só as especiais, então a gente trabalha pouco com vacina viva, só a varicela, porque a gente faz dos contatos, tudo isso. E também vacina os contactantes de imunodeprimido com varicela. E quando a gente precisa vacinar, quando eles têm uma indicação, pós-transplante medula óssea, 2 anos depois, que vai fazer tríplice viral, que vai depois, quando ele puder tomar febre amarela, quando ele tomar tudo isso, então a gente faz a indicação nos serviços de referência e não no CRI. E só lembrando que as imunoglobulinas, a gente tem a imunoglobulina para hepatite B, é uma das que talvez a gente use com mais frequência, antivaricela zoster, esse a gente tem muito nos contatos em unidade hospitalar, quando tem um contato, a gente às vezes faz nos contactantes da enfermaria um número até grande, a anticetânica, que ele pode fazer também em outros locais que não sejam o CRI, e a antirrábica, que alguns serviços trabalham. O CRI Pernambuco não trabalha porque, para otimizar o uso, o Estado aqui fez 3 referências, criou 3 referências para a raiva, para otimizar esse uso da antirrábica, certo? E agora, tudo isso, a gente tem que se lembrar que todas essas vacinas, não é uma pessoa que chegue e tenha direito a receber todas as vacinas. As vacinas são de acordo com as indicações preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização e Ministério da Saúde. Então,
Os pacientes que mais têm direito, geralmente, são os HIV positivo, os transplantados de medula óssea, transplantado de órgão sólido, também tem muito liberado, normalmente, as doenças autoimunes, na vigência de drogas imunossupressoras, e as neoplasias também na vigência de baixa de imunidade. Então, lembrar que, às vezes, o grande problema dos CRIs é que as pessoas chegam com a indicação, às vezes, vê até que uma vacina é oferecida no calendário da SBI, o colega prescreve, porque não, mas a SBI orienta, e não obrigatoriamente é incorporado nas indicações do CRI. O CRI, dentro das indicações, ele se escolhe aquele que o risco passa a ser maior do que mesmo entre as pessoas com baixa imunidade, porque às vezes não tem um imuno para oferecer para todo mundo. Então, é muito ruim a gente ter indicação e não ter imuno. Então, por isso que a gente tem restringe mais para poder ofertar e não faltar o imuno para aquelas pessoas que realmente precisam. E quando eu falo aqui, que eu falei aqui, eu quero fazer uma diferença, só para vocês lembrarem que as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade em relação à diferença da penta dos postos e da penta dos CRIs. A vacina do penta, que a criança faz com 2, 4 e 6 meses, né, nos postos, é uma penta que não é acelular, né? Então, a gente tem a penta dos postos, são 5, são 5 antígenos, né? Então, difteria, tétano, pertussis de célula inteira, e a gente sabe que esse componente pertussis é o mais reatogênico, que dá aquelas temperaturas mais altas, síndrome hipotônica hiporresponsiva, pode dar aquele choro constante, quase de encefalite, pode dar encefalite. Então, geralmente, o vilão é os componentes pertussis, a IP normal e a hepatite B. A pentavalente, que tem acelular, que tem nos serviços particulares e tem do CRI, embora a gente trabalhe mais com a Hexa, DTPA, essa acelular, faz com que esse componente inteiro inativado aqui da pertussis, em vez de fazer a bordetella pertussis inteira inativada, ele tira frações que varia, depende do laboratório, de 3 ou 5 frações. Então, tem uma toxina, principalmente uma endotoxina, pertussis, que é muito reatogênica. É a mais reatogênica das toxinas, do pertussis. Mas para reação, não é para dar doença em si, para dar mais reação. Então, nesse acelular, ele tira esses componentes mais reatogênicos, só fica com mais imunogênicos. Às vezes, mesmo a celular, em pessoas, num número muito limitado, pode dar reação, porque ainda tem outras toxinas, mas a mais reatogênica é tirada. E IP, e aí aqui a grande diferença, em vez de hepatite B, tem VIP. Então, quem faz a penta, se faz particular e vai para tomar a sequência, lembrar que quem toma penta acelular, ele tem que tomar hepatite B. Em vez de aqui, a gente não faz as 3 e VIP separado. E na penta, a gente tem que fazer, a VIP vem junto, faz hepatite B. Não sei se deu para vocês entenderem. E também é uma diferença que a gente trabalha com as vacinas a penta e hexacelular. Atualmente, o Ministério está mandando mais, eu não sei se ele vai continuar a mandar, para os CRIs, a pentavalente. No CRIs, a gente, atualmente, há vários meses que não tem, mas a vantagem das duas é que já também quando tem aquelas reações com a penta do posto, vai para a gente e a gente tem, porque tem esse componente acelular, que é menos reatogênico. E a vantagem que a gente tem da Hexa é que tem aí todo o esquema. Difteria, tétano, pertussis acelular, IB, VIP e hepatite B. Então, numa furada, não precisa receber aqui aquela dose, aquela injeção a mais, aquela furada a mais da hepatite B, certo? Então, aqui a gente
e o Ministério realmente não tem segurança, mas provavelmente, talvez, ele nem mande mais, nem compre mais penta, a gente só trabalha com a Hexa. E agora eu estou aqui controlando a hora, porque agora eu vou dizer as modificações que a gente tem, e eu quero que a gente deixe um tempo para a gente conversar. Eu sei que as coisas, às vezes, não ficam tão fáceis, de algumas modificações, principalmente vocês vão ver na pneumo, as pneus, tanto conjugada como polissacarídica, sempre dá muita confusão quando você está mexendo nos esquemas, mas a gente vai tentar fazer o mais prático possível, e por isso que eu fiz assim, bem esquemático. E a gente depois pode conversar na vontade. Eu sei que a gente já começou atrasada, mas eu vou dar essa noção e vou ver se a gente tem algum tempo para a gente tirar dúvidas, certo? Então, vamos começar com a vacina dissolvida, né? A dupla viral, que é DT, que atualmente a gente também quase não está trabalhando. Porque no momento que teve a vacina, o componente acelular da pertussis, então a gente deixou de utilizar a DT. A gente, como as reações não acontecem, raramente acontece com componente acelular, então a gente não tem muita necessidade de fazer ADT e deixa, de qualquer forma, a criança vacinada com componente pertussis, contra qualquer leite. Então, antigamente, na quinta edição, que era a de 2019, a antiga, ela fazia, a indicação era encefalopatia nos 7 dias, essa mesmo aqui é a indicação dessa, encefalopatia nos 7 dias subsequentes à administração de dose anterior da vacina penta, DT ou DTPA. Porque se ele tivesse reação de encefalopatia, mesmo com DTPA, a gente tirava esse componente pertussis. Mas é assim, se for realmente encefalite, não só for aquele choro constante, irritado, mas a criança está com o cessório íntegro, então a gente pode fazer. E só que aqui, quando a gente botou a redação, a gente só incluiu fazer DT no caso das encefalopatias pós-penta, DTP, DTPA, e incluiu a pentavalente ou hexavalente. Então, quando faz encefalopatia, o componente pertussis tem que cair, mesmo o componente pertussis sendo acelular. Agora, as outras indicações, hipotônica hiperresponsiva, aquele choro irritado, a dor local, tanto faz como uma como outra, só tem uma contraindicação para tirar o componente pertussis, que a criança faz, ficar descoberta para pertussis, é só quando tem uma encefalopatia, mesmo com a vacina acelular. Aqui, quando as vacinas acelulares DPT absorvidas, do 5º para o 8º, não teve modificação, são as mesmas, e está sendo mantida a mesma indicação. Então, não houve modificação em relação a isso. Quando for mantida, eu vou passando. Aqui, quando as vacinas acelulares pediátricas, a DTPA, né, absorvida, a Hexa, a Penta, então, uma coisa que houve modificação aqui é a antiga, crianças que apresentavam risco aumentado de desenvolver eventos graves, né, quando fazia as pentas de células inteiras, como convulsão, cardiopatias, o que descompensa, doenças neurológicas crônicas incapacitantes, e recém-nascidos que permanecessem em unidade neonatal, como eu já falei, por ocasião da vacinação. E a gente, como eu também já dei um spoilerzinho, já disse, antigamente era menor do que 1 quilo e menor do que 31 semanas. Agora, é menor do que 33 semanas, seria 32 semanas e 6 dias, né? E menor do que 1.500 gramas. Então,
a gente ampliou isso e isso conseguiu beneficiar mais um maior número de prematuros. Essa indicação a gente já estava usando antecipadamente, que teve uma autorização do Ministério, mas agora vai estar contida realmente no manual, não só em nota técnica. As vacinas também, quando as celulares, DPT ou DPTA, o DTP aqui, a do adulto, né? DTPA, a gente preferencialmente nas seguintes situações de imunodepressão. Pacientes com neoplasia e ou com necessidade de quimioterapia, radioterapia ou corticoterapia, por conta dessa temperatura, principalmente em criança, que se faz de células inteiras, eles têm mais febre, pode descompensar e, às vezes, atrasar uma químio, fazer. Então, a gente tem que ter cuidado isso, se ele está na vigência que vai começar o esquema, às vezes, o diagnóstico de câncer para criança pode ser muito precoce, certo? Pacientes com doenças imunomediadas que necessitam quimioterapia, corticoterapia ou imunoterapia, e transplantado de órgãos sólidos de medula óssea. Todas essas situações, a gente prefere, quando vai fazer o componente pertussis, a gente faz pertussis, de preferência acelular, por conta, independente, às vezes, da idade, não precisa ser o pequenininho, mesmo quando a criança estiver maior, por conta dessa descompensão, certo? Então, o paciente aqui ficou melhor quando você vê que a gente diz assim, pacientes com neoplasia e ou necessidade de quimioterapia. Essa mudança aqui, pacientes oncológicos, a doença em atividade ou até a alta, para ficar melhor compreendido. Essa mudança só desse parágrafo A, só para um melhor entendimento. Quer dizer, que necessita quimioterapia. Aí, às vezes, chegava uma pessoa que tinha já 8 anos que tinha feito, estava dando já com alta, clinicamente já curado, e chegava para tomar vacina. Então, realmente, é naquele período, quando ainda tem uma atividade, né, tá dizendo, ou que ainda não teve alta médica, e geralmente são aqueles primeiros 5 anos, quando está se tratando de uma neoplasia. Aqui, para as vacinas, mantido também, o que for mantido eu nem vou falar. A IgAT, né, a imunoglobulina antitetânica, também as mesmas indicações. Os indivíduos que apresentam algum tipo de hipersensibilidade ao soro antitetânico, ele faz o IgAT, ou sempre que pessoas imunodeprimidas, pessoas imunodeprimidas, quando precisa fazer profilaxia de tétano, ou de outra qualquer profilaxia com imunoglobulina, a gente prefere sempre imunoglobulina aos soros heterólogos, por conta de as imunoglobulinas humanas, eles têm maior vida média, que cai pela metade, e a minha vida é mais demorada do que o soro heterólogo. Então, para um paciente imunodeprimido, dá tempo, aquele ferimento cicatrizar, tudo isso, e ficar bem protegido. Lembrar que aqui também o recém-nascido em situação de risco para o teto, mães que não fizeram, às vezes ele foi um parto, mas a mãe não fez o pré-natal, e mesmo quando tem o recém-nascido prematuro, se ele for prematuro, mesmo que a mãe tiver fez um esquema do pré-natal, fez tétano, mas ele tem um ferimento potencialmente tetanogênico, e for prematuro, a gente sempre faz a imunoglobulina. Bom, aqui vem a situação do hemófilo influenza tipo B. Se vocês notarem aqui que o hemófilo influenza tipo B, ele tinha aqui essas indicações, certo? E todo mundo está sabendo que hemófilo influenza tipo B, a gente tem é uma vacina que se tem muita dificuldade e realmente, às vezes, passa tempo, muitas vezes no CRI, a gente tem lista de espera. Lista de espera porque ela falta com muita frequência, os laboratórios tinham dificuldade de entregar, os serviços públicos, os serviços privados, às vezes também não tinha a monovalente, ela só tem a IB
dentro da penta, da hexa, mas não tinha monovalente. Então, eles, às vezes, ficavam só dependendo do CRI. E a gente, essas indicações eram indicações, a gente tinha 18 indicações, e aí foi enxugando, se enxugou, e a gente agora tem nessas... a redação final ficou para a IB, essas 11 indicações. Essas outras aqui, que estão riscadas, elas deixaram de ser indicação. Então, nas indicações em substituição, né, a DTPA, DTP, quando a gente faz DTPA separada e faz IB, né? Transplantado de células troncos hematopoéticas, mesmo que ele tenha o esquema, a gente vai fazer, ele vai fazer 2 doses de IB, né? No tempo certo do esquema pós-transplante. Transplantado de órgãos sólidos também, que isso quem não tomou a vacina anteriormente, a vacina transplantado de medula óssea, independente dele ter tomado ou não, a gente sabe que o transplantado ele perde toda a referência da imunidade dele, a gente tem que revacinar. O transplantado de órgãos sólidos, ele também vai, ideal é também vacinar antes, geralmente pelo menos 14 dias de células, vacinas inativadas. 14 dias antes você faz, aí toda vez que fizer ele vai fazer 2 doses, HIV/AIDS, tudo isso quem não tomou anteriormente, certo? Imunodepressão terapêutica, errinato da imunidade, fístula de cólera, implante coclear, hemoglobinopatia, asplenias e outras funcionais, ou anatômica, ou doenças correlacionadas. Então, essas outras aqui, olha, saíram as trissomias, tudo isso, e as pessoas, as crianças fazem na indicação do calendário delas. Mas depois de passar a idade do calendário, quando ela recebe a ISP, né? Então, ele não vai precisar dessas indicações. Não sei se ficou meio confuso para vocês, mas veja que a indicação agora, em vez dessas 18, só vai ter da IB com essas 11 indicações. E aqui, reforçando o que eu falei, a IB, abaixo de 5 anos, vê o calendário. Aí ela vai tomar o calendário normal do IB. Crianças maior de 1 ano, que não tomou, adolescente e adultos não vacinados com IB, se ele entra nas indicações, nessas indicações, ele vai tomar 2 doses, com 0 e 2 meses após, com intervalo de 2 meses. Isso independente da faixa etária. Vacinados anteriormente, que não receberam o reforço, após 12 meses, ele tomou uma dose. Isso porque eles são imunodeprimidos, certo? E a IB, hoje em dia, não está mais naquela limitação de até menor de 19 anos. Quando ele entra nessas indicações, como eu disse, ele faz independente da idade. Não tem aquela limitação de menor até menor de 19 anos. Aqui, a hepatite A, as mesmas indicações, entrou a asplenia anatômica ou funcional e doenças correlacionadas. Então, as indicações permanecem a mesma, mas a asplenia entrou na indicação. Apesar de a gente pensar assim, a hepatite A, mas também eles têm, não é só uma asplenia para os genes encapsulados, né? Mas eles têm as outras doenças relacionadas, que também ele fica com a imunidade alterada e a gente tem que dar uma cobertura. Hepatite B, eu não estou vendo aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho para esse lado meu. Hepatite B, aqui, e a imunoglobulina, não foi feito nenhuma alteração e está mantido. Então, vocês vão ver exatamente o que está acontecendo dentro do calendário.
do calendário, não, das indicações anteriores. E agora a gente tem HPV, que é a quadrivalente, né? Vocês estão sabendo que a HPV já tem a monovalente, né? Que sempre, a ISBIN hoje recomenda, sempre que possível, tomar a nonavalente. Mas a gente só tem a quadrivalente, que a gente pega os esquemas principais, lógico, quando a gente começa a cobrir bem esses 4 sorotipos, então as doenças, as infecções começam a acontecer, às vezes por outros sorotipos. Mas esses sorotipos são os que realmente com mais que mais se compromete, inclusive para câncer de colo de útero, 16, 18, realmente que é dos mais frequentes. Então, vai aquela mesma coisa na rotina, né? De 19 a 14 anos, hoje em dia, para menino, tem, tem a rotina normal, né? Certo? As pessoas com qualquer deficiência da imunidade congênita ou adquirida, então, a gente, antigamente, era de 9 a 28 anos, agora, todas essas indicações, a diferença é, todas essas indicações passaram a ser de 9 a 45. Então, lembre-se que a gente só tinha de 9 a 45, pacientes vivendo com HIV, AIDS, pacientes com neoplasias, em uso de drogas imunossupressoras, transplantados de órgãos sólidos e transplantados de células-troncos hematopoéticas, que fazia de 9 a 45 anos. No manual, agora, esse aqui antigamente era 26. Dentro do próprio de 2019, se ampliou para essas 4 situações, só até 45 anos, incluindo mulher e homem. Lembra que fazia diferença para mulher e homem? Um chegava até 25, outro 45. Agora, para mulher ou homem, essas 4 continuam, e ampliação também da faixa etária em todas as indicações. Então, tudo que for de 9 a 26 passará para 9 a 45. É 45, 11 meses e 29 dias. Okay? Então, a diferença, né, as indicações continuam mesma, só que só essas 4 indicações que chegava até a faixa de 45, menor do que 46, e agora todos foram para a faixa. Uma coisa muito importante é a gente lembrar que isso, quem trabalha nos CRIs deve estar recebendo com muita frequência. Chega vacina os ginecologistas, homens ou mulheres, encaminham para fazer o HPV, que é uma vacina realmente cara, o esquema completo, e eles querem pessoas que têm NIC1, 2 e 3. NIC1, 2 e 3 não é lesão oncológica ainda, e o Ministério, infelizmente, não cobre para esses casos, porque o Ministério entende que o uso dos CRIs é um uso mais profilático. Embora, hoje em dia, os ginecologistas já mostram que você fazendo a vacina não é só para a prevenção dos outros sorotipos, mas também que ajuda a melhor resposta no tratamento daquela lesão de base, porque, além de prevenir outras infecções, essa ação funciona para controlar melhor a infecção inicial. Então, mas o Ministério não está entendendo assim, então a gente só libera para se for câncer de útero, de colo de útero. Mas NIC1, 2 e 3 não é ainda lesão cancerígena e não é liberado. Lembrar que isso não é a base do tratamento para curar lesão de colo de útero nesses NICs, tem que ser feito com o tratamento, como o acompanhamento do ginecologista, e essa vacinação o paciente pode fazer, mas principalmente para evitar outras contaminações e, em última instância, dificultar o tratamento daquela que está sendo tratada. Então, é um problema, as mulheres choram, se estressam muito, mas a gente, infelizmente, não conseguiu liberar.
nessa última revisão, foi super, a gente solicitou, mas não se conseguiu liberar para isso aqui, certo? Futuramente pode ser, mas no momento, nesse manual, não tem indicação. E uma coisa eu quero lembrar que esse manual não vai ser um manual físico, só virtual, porque muitas coisas a gente, além de estar, inicialmente aparece algumas coisas que precisam ser modificadas ou foi pouco entendida como foi colocado, e a gente tem como mexer, como também, às vezes, se tiver alguma situação mais rápida que possa incorporar alguma outra coisa, a gente pode mexer sem estar, porque no que faz o físico é definir e aquilo, se tiver uma informação que por acaso saiu, que o entendimento foi outro, não aquele que se queria quando preparou o manual, a gente tem como modificar e as pessoas não vão ficar com aquela informação errada. Então, por isso que vai passar algum tempo no virtual. E o lançamento oficial, assim, web, vai ser amanhã. A imunoglobulina antirrábica, nem todo CRI tem, mas a gente, aqui, como eu falei, em Pernambuco, a gente tem 3 referências para vacinação antirrábica, tanto a profilaxia, tanto a vacina como a imunoglobulina, isso para otimizar o produto no canto só, não ter perdas, tudo isso. Então, pela dificuldade que se tem de imunoglobulina antirrábica atualmente. Aqui, a vacina influenza tem 2 características, né? Aqui no que todas essas indicações, essas 19 indicações que tinha anteriormente, mas lembrar que isso eu boto aqui chamando a atenção que realmente dessas indicações que a gente faz normalmente do CRI, só aumentou 3: obesidade mórbida, que não estava escrito, ficha licórica e derivação ventrículo-peritoneal. Agora, lembrar que em campanha, o público é muito mais perto, mas é com aquele tempo limitado, entra profissionais de várias áreas, não só de saúde, aqueles bombeiros, entra várias. Então, essa tem um tempo limitado e é bem amplo. E cada ano eles modificam, tiram um, modificam. Então, vê sempre na nota da campanha qual é a população que vai ser beneficiada. Essas que eu tenho aqui, incluindo mais essas 3 aqui na edição, na 6ª edição, a gente tem durante todo o ano, certo? Todo ano que, enquanto a gente tem, geralmente, a vacina que é no CRI, as que sobram vão todas para o CRI, a gente faz até a nova chegar. Então, mesmo, por exemplo, uma obesidade, que ela não quis tomar no CRI, obesidade mórbida, tomou na campanha, porque aí ela pode tomar. Ela sempre entra também na campanha. Mas passou a época da campanha, ela indo para o CRI, ela se cadastra e tomaria se ela perdeu a cada campanha. Diferente de outras categorias que só tomam na época da campanha. Então, fica bem lembrado disso, que a gente vai oferecer. E outra coisa que eu quero, é muito importante, a da influenza, a próxima dose não é um ano, a diferença de uma dose e outra não é de um ano, não. É aquela do ano. Mesmo que eu dê a vacina em janeiro, que eu ainda tenho, e a vacina só vai está na validade e só vai chegar em março, a nova em março e abril, ele toma em janeiro nos CRIs por conta da situação, da necessidade da baixa de imunidade dele, e quando chegar a nova campanha, ele toma. Só o intervalo tem que ser pelo menos de 2 meses. Então, não é intervalo entre as doses de influenza de um ano. Eu vejo, às vezes, um problema em sala de vacina que as pessoas com menos prática se atrapalham. É anual, não com intervalo de um ano. Quero que vocês pensem bem nisso. E aqui, pronto, essa aqui é um pouco mais complicada, porque deu muita confusão no manual antigo. Eu sei que estou passando o tempo de 4 horas, das 16 horas que era, mas eu vou me permitir completar, porque a gente começou um pouco atrasado. Posso fazer isso?
Posso fazer? Eu estou perguntando a... Estão me ouvindo? Estamos, doutora? Não, é porque eu passei cerca era até as 4 horas, mas Fica tranquila. eu posso continuar? Ela pode Pode, continuar. Por favor, doutora, fique à vontade. Então, olha, estava muito confusão, porque no manual antigo tinha assim, vacina meningocócica conjugada entre para meningo C e vacina meningocócica ACWY conjugada a CWY. E aí tinha essa lista toda aí embaixo, né, de 14 itens, e todo mundo, as pessoas às vezes confundia que era meningo C, mas só tinha, essas eram para C e a CWY. Isso foi um grande problema por isso que a preocupação de ficar com um bom entendimento no manual. E aí se viu, porque era 11, e 11.1 era que era a vacina a CWY conjugada, que só tinha no PRI uma indicação, portador de hemoglobinuria paroxística noturna. E estavam na urgência de tomar eculizumab. Esse anticorpo monoclonal, ele interfere na cadeia do complemento, e como a imunidade do meningococos depende muito do complemento para ser linfócitos T, complemento linfócitos T, B, então, quem tem uma imunodeficiência de complemento, imunodeficiência primária do complemento, ou toma drogas que interferem no complemento, eles são sujeitos a infecções, principalmente por meningo, infecções muito graves. Então, quando ele pega o meningococcus. Então, a gente tem que estar, às vezes também pelo pneu, mas principalmente pelo meningococcus. Então, se achou por bem diminuir, que era uma coisa que estava muito esperada, as indicações da C, então diminuiu as indicações da C e aumentou a CWY. Então, hoje em dia, a CWY está para as aspleenias anatômica e funcional, doença formiforme, talassemia ou semelhar, deficiência de complemento e frações, aí os imunologistas mandam, terapia com inibidor de complemento, pessoas vivendo com HIV/AIDS, imunodeficiência congênita ou erro inato da imunidade, transplantado de células troncos hematopoiéticas, transplantado de órgãos sólidos e microbiologistas que lidam em laboratório com o meningococcus. Então, você veja que diminuiu tudo que está marcado aqui. Da C diminuiu, a C só ficou nessas indicações. Aqui na 8ª edição, ficou com o item 8, 9, acompanha aí, 11, 12, 13 e 14. Então, tem 1, 2, 3, 4, são 6 indicações só para meningo C. As outras indicações, que são essas aqui, estão incorporadas, vão fazer meningo a CWY. Ok? Então, isso é uma mudança muito importante, e a gente vai começar nos CRIs a receber um quantitativo maior, porque a indicação vai ser mais ampla, e tem todo sentido, porque cada vez a gente não é só a vacina, a meningo C, que a gente dizia que era 75% dos casos, mas a gente está vendo a WY aparecendo no Brasil com certa frequência, e é pena que a gente ainda não tem a B, porque a B começou a aumentar em uma proporção bem razoável em São Paulo, e até no Nordeste está aparecendo o C, não na proporção que São Paulo está sinalizando, um percentual muito maior de casos de B, mas a gente ainda não tem. Mas conseguiu, nesse manual, que fizesse a CWY. Eu acho que é uma vantagem muito boa. E a vacina aqui, só para a gente reforçar, aqui vocês estão vendo que criança maior do que 1 ano, adolescente e adulto, não vacinados, antes com meningococco da CWY, ele vai tomar sempre 2 doses, para dar a cobertura para todos os patrotipos, em pacientes com baixa imunidade, a indicação da gente sempre tem que ser 2 doses com intervalo de 2 meses. Aqui está isso acima, porque vocês têm que lembrar que o Ministério também usava uma vacina que só tinha indicação após os 9 meses. Então, aí foi essa indicação. Mas a que pode ser feita,
que pode ser feita a partir dos 2 meses, ele vai tomaria a mesma coisa, de 3 e 5, e com anos ele poderia entrar no esquema. Aqui, porque nessa ocasião o Ministério sinalizou que estava comprando A, que não podia fazer, tinha que fazer maior do que 1 ano, certo? Mas por isso que está acima de 1 ano. E quando a pessoa tem essas alterações de imunidades importantes, principalmente deficiência de complemento, toma dose que vai ao complemento, todas essas imunodeficiências que eu falei antes, deixa eu passar aqui que é importante, nesses casos aqui, na asplenia, porque a asplenia, os germes encapsulados, pneumomeningo e hemófilo, tem umas infecções são muito graves, eu já tive muito asplênico anatômicos, perdeu um baço no acidente e não fez a vacina, não foi feita, ele pegou uma infecção respiratória, o pneumococo, fez depois uma meningite, ficou sequelado, um adulto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e por isso que para germes, a gente tem que fazer a meningo de 5 em 5 anos. A pneumo, vocês vão ver que não precisa, mas a meningo, como o efeito booster dela, ao longo do tempo, depois de muito tempo, não é tão bom subir os anticorpos, então é preconizado se fazer a cada 5 anos, enquanto ela está nessas situações de baixa imunidade, certo? Então, de 5 em 5 anos. Agora, a pneumo conjugada 13, seguida da pneumo 23, certo? São essas indicações do esquema, que a gente estava para essas 4 indicações na edição, que já foram uma nota técnica. Pacientes vivendo com HIV/AIDS, pacientes oncológicos, transplantados de órgãos sólidos, transplantados de células-troncos hematopoiéticas. Aí a gente fazia esse esquema 13, 2 meses depois, a pneumo 23, 5 anos depois, a pneumo 23. E parava aí. A gente só faz outro reforço de pneumo 23 se ele tomou antes dos 60 anos, isso. Após os 60 anos, a gente pode fazer um segundo reforço, mas sempre com intervalo de 5 anos entre uma pneumo 23 e outra. Na 6ª edição, vai sair essas 4 situações também: pacientes vivendo com HIV, AIDS, pacientes oncológicos, transplantados de órgão sólido, medula óssea, mas entre também esse grupo que também corre muito risco com germes encapsulados, que é a asplenia anatômica ou funcional, né, uma e outra, né, ou funcional, e doenças relacionadas a isso. Então, anemia falciforme, talassemia, e também a fístula licórica pela facilidade de contaminação nessa área. Então, na realidade, para esse esquema, teve aumento de 2 indicações. E aqui eu quero só botar para vocês também com a pneumo, como é que a gente vai seguir, fazendo um esquema do que já está em caminho. Se a vacina está, a criança vai fazer a vacina, a vacina tem 10 e completa, e ele tem que estar na indicação, a gente pode começar a vacina 13 a partir de 2 meses. A gente já pode começar com 2, 4 e 6. Né? Então, vacina, o imunodeprimido sempre faz 3 doses, 3 mais 1 dose. Então, vacina incompleta de pneumo 10, 1 ou mais doses, completar sempre o esquema com o primeiro pneumo 13. Sempre, mas ela tem sempre que fazer 2 pneumo 13. Esquema completo com o pneumo 10, depois de 1 ano, ele vai receber, se ele tem um esquema completo, tomou, mesmo que seja com aquela dose, 2 mais 1, ele pode tomar, aí ele vai ter que tomar pneumo 13, 2 doses com intervalo de 2 meses. Então, vocês vejam mesmo, toda vez porque ele vai fazer 3 sorotipos a mais, mas para dar boa imunidade para esses 3 sorotipos, ele tem que fazer, o mínimo, 2 doses. Ok? Mesmo que esteja sendo completo. Isso abaixo de 5 anos. A partir de 5 anos, aí basta ele fazer 1 dose. Mas aí ele tem direito, se tiver na baixa de idade, a fazer a polissacarídica
ele já pode fazer a polissacarídica liberada, se ele faz um esquema de conjugada e tem a indicação formal, a criança que tem um risco muito grande, a partir de 2 anos ele pode fazer a pneumocócica e 5 anos o intervalo ultradose, nesse mesmo esquema. Preste bem atenção, e isso parece confuso, porque tem essa adaptação, ainda não se liberou para todo mundo pneumo 13, tem crianças tomando pneumo 10 ainda, então preste bem atenção a esses esquemas para a gente. A ideia é que a gente, nos postos, as crianças já comecem com o pneumo 13 por conta dos sorotipos que está dando problema para a gente, que é o 19A, né, que não tem na pneumo 10. Então, ainda não se conseguiu, mas tem uma possibilidade, talvez não sei se muito longa ou não, de ser incorporada a 13 dentro da rotina do PNI, não só para pessoas com riscos de maior risco ou pessoas que precisam ser vacinadas nos CRIs. Então, aqui o outro esquema da vacina, de outra opção, para vacinas pneumocócicas, né? Então, o implante coclear era essas seguidas aqui, certo? A vacina pneumo 10, lembrar uma coisa, que a pneumo 10 só é indicada para crianças até 59 meses de idade, que é menor que 5 anos, 4 anos, 11 meses, 29 dias, a pneumo 10 só pode fazer isso. Aí, se ele fizer a pneumo 10, depois ele pode ter direito a pneumo 23, das indicações que é pneumo 23. Então, essas indicações, pneumo 10 e 23, não entra pneumo 13. Então, da sexta edição, houve aumento apenas de uma indicação, no total da indicação. Aqui está assim, porque se você conte 1, 2, 3 seguidos, porque isso, no manual dizia de 1 a 6, isso. Depois, quando eu botei aqui, que vi, de 7 a 18, então, eles têm liberado a 13, a 10, a criança, e depois faz a 23, e não tem liberação da 13. Certo? A vacina 23, uma coisa bem importante, não está disponível nos CRIs para investigação diagnóstica de imunodeficiência. Os pediatras, os imunologistas, às vezes infecções de repetição, eles dosam a pneumo 23, os anticorpos da pneumo 13, da polissacarídica, ou 10, bem baixo, e eles querem que faça a 23. Não, só faz a 23 quem tomou a 10 ou a 13, só faz a 23 se tiver realmente uma indicação de exames com alteração da imunidade, não dosagem baixa de anticorpo para os anticorpos que ela tomou com a 10 ou com a 13. Lembrando que, além de não ter um número fixo e, assim, a referência não é muito padronizada dessa titulação de anticorpos, e não tem os exames, um laboratório muito específico, que dá um laboratório muito que tem uma segurança dá uma segurança para a gente, que está dosando realmente com essa segurança necessária, a gente só aceita, só se diz que não formou imunidade se você dosar logo depois de completar a esquema. Às vezes, 6 meses depois, isso já caiu, porque a imunidade pode ficar celular e não moral. E na hora que for solicitado, existe o efeito booster e sobe a criança está protegida. Então, tenham bem cuidado com isso, que isso é uma coisa que causa muito problema. Infecções de repetição, quando você vê, todas as crianças são alérgicas, às vezes tem asma, rinite, sinusite, são alérgicas e, às vezes, a não ser que essa criança tenha, junto disso, infecções graves, precisa se internar, tomar antibióticos, tem crianças que vai até para a UTI, então você tem que dosar a imunidade dela, não só dosar anticorpo, a imunidade, aí você faz uma cobertura com uma vacina polissacarídica, que ela pode estar com deficiência para polissacarídica, mas não como diagnóstico para saber se ela tem deficiência de polissacarídeo ou não. O Ministério não cobre isso.
Não sei se eu me fiz entender, mas eu tiro a dúvida se quiser. A pneumocócica 10, a gente não faz, né? Todo mundo, quando a gente faz no imunodeprimido, CCI por 3 mais 1, não 2 doses. A partir de 4 a 5 anos dentro, sem vacinação, ela vai fazer o esquema de acordo com a idade. E a pós-sacarídica, 23 a partir de 2 anos, 2 doses com intervalo de 5 anos. Então, nessas indicações que eu falei, não tem indicação de 13 no CRI, a indicação de 10, mas tem a indicação de 23. Aqui também a poliomielite é mantida, a vacina de varicela também não teve modificação, a imunoglobulina, varicela. E uma coisa que eu quero lembrar é que a gente tem sempre estratégia diferente no público privado. O público vê o coletivo todo e aquelas pessoas de maior risco. O privado vê o individual e a SBIM bota toda a coisa, todas as vacinas novas. Então, tem 15, a conjugada 15, tem o HPV 9, mas isso é uma indicação do privado e o CRI cobre, como é o público, vê a comunidade, a população de uma maneira geral e para aquelas que correm maior risco, a gente dá maior cobertura. E obrigado, desculpe, eu acho que a demora, e eu sei que não é tão fácil a gente fazer ver o manual e as indicações, mas a gente fica... Deixa eu dizer aqui... Oi. Doutora, foi excelente. Sim. Assim, até a gente aqui passou a aula inteirinha fazendo anotação. Olha, isso mudou, isso não mudou, né? Porque é uma coisa que a gente também traz muita dúvida. O manual do CRI, ele é gigantesco. O nosso calendário de rotina já é gigantesco, né? Por isso que eu estava vendo. É muito grande, são muitas coisas. E a gente entende mesmo que não é tão fácil. Né? Vocês já são minúcias vezes, principalmente quando a gente está pagando o esquema. Eu tentei fazer, minha gente, eu sei que é complicado, eu tentei fazer bem esquemático para ver se a gente tinha um entendimento. Então, se eu não fiz entender... Eu estou escutando aqui da pessoa minha, da pessoa nossa aqui da vigilância, que é responsável, dizendo que ficou perfeito o entendimento. A pessoa que faz nossos pedidos aqui, né, do município de São Bernardo, ficou realmente muito, muito fácil de entender. E a dúvida que a gente ficou é, quando que esse manual vai estar disponível para a gente, enfim, para a população? Quando que a gente pode considerar essas indicações novas? Isso já pode ser considerado? Já pode? Já estou dizendo que já pode. Porque esse manual agora na jornada SBIM, ele já foi apresentado, eu passei a apresentar os coordenadores, eu nem botei o grupo, me desculpe, as amigas, um grupo são 7 pessoas, e amanhã, hoje vai ter um web que vai fazer lançar oficialmente, com o Éder, o coordenador, né, do programa, e está Marta e Tânia, Marta de São Paulo, e Tânia Petaglia, do Rio, que faz parte desse grupo. Elas vão mostrar a foto da gente. Eu terminei, era o último slide, não sei quando eu passei, não tem, mas dizer o grupo que trabalhou, são 7 infectologistas que trabalham com imunização há muito tempo, e a gente não é tão fácil, porque não é só o que a gente quer, é o que também se pode fazer. Porque, Sim, como eu disse no início, a pior do que você dizer, olha, o Ministério não trabalha com isso, é você ter a indicação de estar faltando. Aí, mas isso aí dá uma ideia de desorganização. Mas o Ministério não compra, não pode comprar isso. Chega pedindo os hóspedes. O Ministério não trabalha com a cidade, não trabalha com a parte B, que ainda não tem condições de comprar, e não for vender. É ruim, a gente acha ruim, mas diz, agora, a indicação e a gente não ter é muito dramático. Né? Com certeza. E acho que a gente, enquanto município, já sente uma alegria enorme quando aumenta uma indicação. A gente está aqui comemorando. Aumentou a prematuridade para 33 semanas, porque a gente fica com o coração partido de enviar uma negativa, né? Então, a gente comemora cada avanço, né? A gente, se pudesse, era qualquer Sim, com certeza. Né? Abaixo de 37 semanas, a gente tá... Mas, olha, e agora a gente aumenta esse pouco.
o que aumenta de número de vacinas, de doses necessárias, porque é o Brasil todo, né? Mas, olha, hoje à noite vai ter, assistam, e o manual vai estar, o bloco da rua, como se diz, vai estar na internet, e vocês podem fazer comentários, alguma coisa que note, porque por mais que a gente corrija, tem problema, viu, minha gente? A gente revisou tanto, sempre tem problema. Mas, se eu conseguir, pelo menos vocês já sabem, mais ou menos, não dá para gravar tudo, aí vocês olham no manual, já tem uma noção do que se... Preste muita atenção a meningo-C, preste muita atenção a pneumo, são as mais... e HPV, que também tem... Então, que tem mais modificações, né? A IB também teve... A IB, ao contrário, diminuiu algumas coisas. Preste atenção nisso, que aí... E deixa do lado já ficou muito feliz que a maioria delas aumentou indicações, né? A maioria. A maioria. Esse foi um grande a grande alegria da gente. Com certeza. E a gente só agradece a sua presença. A gente queria que mais pessoas conseguissem estar presentes, né, hoje, mas infelizmente, assim, a rede de São Bernardo tem uma quantidade enorme de profissionais. Os que a gente conseguiu fazer uma pausa para participar, a gente sabia que era um tema extremamente importante e foi, assim, extremamente rico. A gente só agradece a sua presença e me desculpe a perturbação, pessoalmente falando, né, no seu WhatsApp atrás da senhora, mas foi um prazer gigantesco receber a senhora aqui. E eu estou à disposição. Quanta gente... Eu tenho uma ligação grande com o CRI, o Ministério, porque trabalha muito tempo em vacina, nessa parte do CRI. Então, qualquer coisa que vocês... Atualmente, a Patrícia Carvalho que está, mas eu faço uma assessoria a ela e eu estou sempre à disposição. No que eu puder ajudar... Nós, enquanto São Bernardo aqui, vamos nos sentir íntimos da senhora o suficiente para tirar dúvidas se surgirem. O que a gente agradece a presença. O que eu não souber, a gente estuda junto. Tá Ótimo, certo? Maravilha. A gente quer agradecer a presença também dos profissionais que estão assistindo a gente hoje, nessa última webinar. A doutora Sabê, a gente fez no decorrer de todo esse mês aí, né, alguns encontros online com nossos profissionais da rede de saúde, enfermeiros, profissionais de sala de vacina, e fechando aqui com chave de ouro com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Karina, quer dar alguma palavrinha? Eu agradeço. Beijo no coração de todos. Agradecer, doutora. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos.